por alguma coisa. E o brasileiro vai falar sobre isso? Não. O brasileiro vai falar sobre Virgínia no carnaval, sobre escola de samba, sobre putaria, sobre pornografia, sobre jogo, sobre um monte de coisa. Ontem, algumas respostas que eu tive aqui nos stories me fizeram abrir a câmera do celular hoje e tá gravando esse vídeo. Eu vou falar aqui sobre posicionamento, livre-arbítrio e filtro. Esses últimos dois estão correlacionados com posicionamento, então o tema central é de fato posicionamento. Hoje eu já cumpri com minha rotina. Geralmente eu levanto antes das 4, saio de casa antes das 5. Agora são por volta de 5h20 da manhã, já estou voltando da minha caminhada. E retomando ao tema do vídeo de posicionamento, se engana quem acha que todas as pessoas têm voz na internet. Não tem. Tem voz na internet quem se posiciona. E para além disso, quem se posiciona e não tem medo de julgamento. Eu percebo que todos os anos, quando chega na época do carnaval, o brasileiro ele se divide. E aí o fenômeno livre-arbítrio entra em ação. Porque as pessoas elas têm medo de se posicionar. Ó, cobrinha aí, ó. As pessoas elas têm medo de se posicionar. Cara, se você tem um celular, você tem internet, você tem a sua voz para falar, você tem os seus pensamentos, você tem estudo, você tem embasamento, você tem técnica, você tem tudo, como é o meu caso. Se você não se posiciona, você nada mais é do que um omisso. E eu não tô aqui para dizer que todo mundo tem que abrir a câmera do celular como eu tô fazendo e gravar não, porque quando você se posiciona sobre algum tema, você vira alvo, né? Então você tem que estar mentalmente preparado para aquilo. Eu sempre estou preparado, né? Mas eu fico sempre me omitindo em relação a não ter tempo, né? A não querer comprar briga sobre alguns assuntos. E eu percebo que isso não está me fazendo bem, porque isso fica martirizando a minha cabeça para se posicionar. Mas enfim, continuando o assunto. As pessoas, elas têm medo de julgamento e por isso que elas não se posicionam. E aí essa simples atitude de se posicionar, que todo mundo deveria ter, soa nas outras pessoas como se a gente quisesse interromper o livre-arbítrio dela. Cara, eu vou lhe ser sincero, eu não tô nem aí se você vai para carnaval. Eu não tô nem aí se você vai para lá para arrumar confusão, para beijar bocas. Eu não tô nem aí se você acha que é uma festa que tem sentido ou não. Agora eu preciso me posicionar. Eu já cansei de tentar mudar o Brasil. Eu tô tentando mudar a mim mesmo e as pessoas que caminham comigo. Então quando eu gravo um vídeo como esse, já sei que o Brasil não tem mais futuro. O Brasil não tem solução. Mas eu preciso cercar ou pelo menos tentar mudar a realidade da minha volta. Esse é o meu propósito, entendeu? Não é mudar o Brasil, é mudar o brasileiro. E mesmo assim, aqueles que querem caminhar comigo. De verdade, cara, eu não tô nem aí para o que você faz ou não. Eu tô me posicionando a fim de filtrar as pessoas que eu quero que estejam comigo no futuro. Porque quando um amigo seu chega para você e diz assim, cara, a gente precisa abdicar disso, disso e disso pra gente viver no futuro, aquilo ali. E você que nada, cara, você é um cara quadrado, você é um cara chato, você é um cara que só pensa em trabalhar. Cara, isso já é um posicionamento, isso já é um filtro. Agora, por exemplo, essa semana, a gente vê e comprova o quanto o brasileiro ele é, sei lá, cara, eu não sei a palavra que eu deveria usar. Eu venho acompanhando essa semana aí a descoberta da cientista, né, brasileira, Tatiane, que doou 25 anos da vida dela para descobrir uma molécula, eu acho que é polilaminina, alguma coisa assim, faz as pessoas voltarem a andar, né? Pessoas que não têm movimentos, né? Que perderam movimentos por algum acidente, por alguma coisa. E o brasileiro vai falar sobre isso? Não. O brasileiro vai falar sobre Virgínia no carnaval, sobre escola de samba, sobre putaria, sobre pornografia, sobre jogo, sobre um monte de coisa. Eu já fui o cara de ir pra carnaval, já fui o cara de curtir festa, eu já fui o cara, inclusive, de ir pra carnaval só pra brigar. Esse lábio meu aqui tá machucado, não porque eu fui pra carnaval, beijar várias bocas até pegar uma doença de alguma forma transmissível. Esse lábio aqui está machucado porque eu peguei muito sol, insolação, enquanto eu estava trabalhando, fazendo uma cerca, porque o Brasil é um bostio e a gente não tem mão de obra suficiente, principalmente no agronegócio. Mas enfim, continuando o posicionamento, se posicionar é justamente você não ter medo de julgamento e é justamente você querer avançar e querer que as pessoas que estão no seu vínculo pessoal também avancem, porque se elas não avançarem, elas te puxam feito aquela corda de caranguejo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, nessa história da corda de caranguejo, mas se você fizer um experimento e colocar 2 ou 3 cordas de caranguejo, pode ser até uma, né, desde que eles estejam soltos, claro, dentro de um balde, e se algum deles conseguir minimamente tentar sair, os outros vão puxar eles para baixo. Por quê? Porque eles, além de não terem a capacidade de saírem do balde, eles não querem deixar aqueles que estão tentando, estão conseguindo sair, né? Então sempre vai ser puxado para baixo. E aí isso é uma falha de julgamento, porque
Eu entendo que muita gente queria se posicionar da mesma forma como eu estou fazendo aqui agora, mas a exposição, as pancadas que você toma, acaba fazendo com que a gente decida não se expor, né? Não tomar briga. Mas esse sou eu. Eu percebo que quando eu não me posiciono sobre alguns assuntos, aquilo fica martirizando em minha mente, e algumas reações que eu tive ontem, de alguns stories que eu postei, foi o que me fez estar aqui hoje gravando esse vídeo. Eu percebo que eu poderia falar mais sobre empreendedorismo, coisa que eu falava muito mais antes, me posicionar sobre temas, né, que são necessários, e eu acabo me retraindo justamente porque correria, né, por um monte de fatores, mas eu tenho trabalhado em um infoproduto, eu tenho trabalhado em algumas soluções para um nicho de pessoas específicas, e eu vou ofertar isso no mercado aí nos próximos meses. Mas independentemente disso, isso aqui que eu faço é de fato sem intenção nenhuma de ter lucro com isso, de ter retorno com isso. Então, se você que tem o mesmo posicionamento que eu e não quer se expor como eu estou me expondo, acha interessante, chegou até aqui, acha interessante encaminhar esse vídeo para algum amigo, que às vezes você indica alguma coisa e ele acha que você está querendo impor algo na vida dele, interromper com o livre-arbítrio dele, encaminhe esse vídeo para ele refletir e ele entender que você só quer o bem dele. Mas eu digo uma coisa, aquela velha história do nunca ajude um fudido sem saber o porquê que ele tá fudido, né? As pessoas, elas precisam querer sair do lugar. Se elas não quiserem, cara, se você quiser mais do que elas, é o mesmo que o brasileiro não ter senso crítico para os políticos que ele mesmo elege. Ao invés dos políticos trabalharem para o brasileiro é a cadela dos políticos. E isso, cara, é ridículo, é ridículo. Eu não me posiciono em relação à política porque eu tenho cliente que é de um lado e tenho cliente que é do outro. Então, para mim, não vale a pena. Mas eu tenho o meu posicionamento, né, em si e cobro. Eu sou um cara crítico, eu não sou um cara de ver uma coisa errada, independente se eu dei um voto ou não para aquele político, e aceitar que tudo que ele está querendo me impor está correto. Mas é isso, esse é o recado do vídeo, essa é a reflexão. Espero que tenha sido de valor para você que está do outro lado.